Bom dia, a graça e a paz do Senhor. Aqui é a pastora Maria Andrade, de Aracaju, Sergipe. Amados, é um privilégio ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Eu vou estar lendo um texto muito conhecido no livro de Lucas, capítulo 19. Eu vou ler o versículo de 1 ao 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este o chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para ver o Senhor passando por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu o Senhor. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, o restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Senhor, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Amados, eu quero falar nessa linda manhã sobre Jesus dentro do nosso lar. Qual é a diferença em Jesus fora do nosso lar ou Ele dentro do nosso lar? Nós sabemos que família é uma das instituições mais divinas, porque desde o princípio Deus criou o homem e a mulher e disse: crescei e multiplicai-vos. É dentro do lar que a família pode ser feliz, compreendida. Mas para que isso aconteça, para que haja essa felicidade, essa harmonia, nós devemos aprender alguma coisa que está contida nos versículos que eu acabei de ler. No primeiro, no versículo 6, vamos ler, vamos entender que havia no coração de Zaqueu um desejo muito grande de ver Jesus. Esse é o primeiro desejo do nosso coração, é querer ver Jesus. Zaqueu desceu depressa para receber Jesus em sua casa. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Isso significa que algumas pessoas, a sociedade, não tem Deus no centro de sua vida. E se o Senhor não estiver no centro da família, a família não tem estrutura nenhuma. Jesus é a base de toda a família. Uma família onde Jesus não é o centro, não há paz, não há alegria, não há diálogo, não há nada. E muitas vezes nós temos lugar para tudo em nossa casa. Temos lugar para tudo. No nosso quarto, nós sabemos onde vamos colocar o nosso guarda-roupa, a nossa cama, na nossa cozinha também, a geladeira, a mesa. Mas a minha pergunta é: temos também lugar para Jesus? Ou deixamos Ele de fora? Sabe quando isso acontece? Quando nós acordamos e não agradecemos a Deus. Quando durante o dia não lemos a sua palavra, não fazemos nenhuma oração, não o buscamos, simplesmente atravessamos o dia
e não nos lembramos que se estamos vivos, devemos a nossa vida ao nosso Deus, que nos formou e que nos sustenta na face da terra. Em segundo lugar, no versículo 8, está escrito: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, eu restituo 4 vezes mais. Dentro de uma família, os pais, os filhos, devem ter propósito. A minha família foi um propósito de Deus. E eu devo ter propósitos dentro do meu lar. Zaqueu, como homem, ele resolveu. Ele disse: eu resolvo, eu restituo. Eu não quero mais continuar pecando, eu não quero mais errar. Tenho feito muitas coisas erradas, mas a partir do momento que eu estou conhecendo Jesus, eu não posso ser a mesma pessoa. Meus amados, a partir do momento que você, os seus filhos, conheceram a Jesus, a sua vida deve mudar. As coisas velhas não podem fazer parte mais desta família. As confusões, as dissensões, os ciúmes, as malícias, os adultérios. O pecado não pode prevalecer dentro da nossa casa. Um dos alvos mais importantes dentro do lar é você resolver. Sentar com sua família e resolver o que está errado. Josué, ele falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele resolveu. Você tem que resolver. Eu não posso criar os meus filhos longe de Deus. Eu não posso ver os meus filhos se afastando do Senhor, porque eu não dou bom exemplo. Os meus filhos precisam ter um pai que eles olhem e confiem, acredite. Eu não posso mentir para minha esposa. Eu não posso viver no adultério. Eu não posso, eu tenho que deixar esta vida. Eu resolvo nesta manhã deixar o pecado. Eu resolvo abraçar a minha esposa, os meus filhos, salvar o meu casamento. Eu resolvo isso nesta manhã. Terceiro lugar, ainda no versículo 8. Eis que dou. Eis que dou. A doação dentro do lar faz uma grande diferença. O nosso ego tem sido muito grande dentro da família. Somos muito possessivos, orgulhosos. Não queremos dar o braço a torcer. Não queremos nos humilhar. Mesmo errando, achamos que estamos certos. Doação dentro do nosso lar. Ele resolve muita coisa. Amados, até Jesus doou a sua vida por amor a nós. Então, comece a doar o seu tempo a seus filhos. Você trabalha o dia todo, chega em casa, fica em frente à televisão, ou vai correndo para o computador. E quando seus filhos tentam falar com você, você não presta nem atenção, porque está muito envolvido em tudo, menos com a vida do seu filho. Você não sabe o que seu filho faz no colégio. Você não conhece seu filho direito. Você não sabe as suas necessidades espirituais, físicas e emocionais. E ele vai procurar um coleguinha que não tem nenhuma base para contar o desejo do seu coração. E você, mãe e pai, tem escutado o seu filho? Você tem
cedido a Ele 1 minuto do seu tempo? Você tem afagado os cabelos do seu filho? Você tem dito para ele que o ama muito, que ele pode contar com você? Você tem feito isso, pai e mãe? Não, não é? Mas ainda é tempo. Porque o trabalho vai passar. Muitas coisas passam, mas a sua família é o que você tem nesse mundo. Além de Deus, é claro. E ainda no versículo 8, e se em alguma coisa tem um defraudado, restituam. Dentro da nossa família deve haver conserto. Entendeu, meus amados? A maneira certa de consertar as coisas é confessando. Foi isso que Zaqueu fez. Quando confessamos, estamos querendo mudar. Quando reconhecemos o nosso erro, nós estamos já mudando. E há muito lixo dentro da família, entre esposa e filhos. Filhos precisam dos seus pais, os seus pais precisam dos seus filhos, da sua esposa. E muitas vezes nós temos vergonha de reconhecer os nossos erros. Eu sou mãe, eu sou pai. O que eu vou fazer? Eu vou confessar o meu pecado a meu filho? Vou perder a autoridade sobre eles. Você perde se você não confessar. Porque o seu filho não é cego, ele está vendo o seu exemplo dentro de casa. Mãe, o seu filho está vendo tudo. Você que nem percebe que ele está vendo. Ele tem observado o seu deitar, o seu levantar. Quando você está conversando no seu celular com suas amigas. Ei, pai, o seu filho te vê muito mais do que você possa imaginar. Vocês sabiam que o alvo de Deus, quando Ele uniu o homem com a mulher, Ele disse: crescei e multiplicai-vos. Ele tinha um alvo muito grande. Que essa família, quando crescesse, fosse unida. E que fosse uma família totalmente salva de muitas coisas que outras famílias não conseguem. Entendeu? Está lá em Atos 16:31, que crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Mas muitas vezes nós estamos nos perdendo. Nós estamos pegando o atalho. Filhos nem conhecem os seus pais direito. Os pais não conhecem os seus filhos. E tem acontecido tantas coisas. Porque nós não estamos nos conhecendo uns aos outros. A família muitas vezes só fica junto na hora de dormir e na hora do almoço. Mas quantas vezes você pegou na mão do seu filho e orou com o seu filho? Hein, pai? Hein, mãe? Quantas vezes você leu a palavra para que ele possa ouvir, aconselhou? Os pais são espelho dos filhos. Zaqueu recebeu Jesus em sua casa. E aí aconteceu que todos foram salvos. Se na sua casa, seu filho ainda não aceitou Jesus, sua esposa, seu esposo, é porque está faltando alguma coisa. Quem sabe você precisa se consertar. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa ter um propósito. Você precisa doar mais amor para o seu filho. E nesta manhã o Senhor está te dizendo: me busque. Me tenha como alvo dentro da sua casa. Resolva antes que seja tarde demais. Doe o que você nunca doou antes. A mudança começa por você. Quer ver seu filho mudado, transformado? Comece a mudança por você, meu irmão e minha irmã. Não espere seu filho mudar. Você é espelho dos seus filhos. Amém? Pai, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração.
Oh, que todas as pessoas que me ouviram resolva. Tome uma decisão de mudar primeiro, para que eles possam dizer: eu e toda a minha casa estamos servindo ao Senhor. Eu os abençoo em teu nome. Amém. Fica na paz, até o nosso próximo encontro.